É natural a todos nós ter aquela expectativa de que a vida, do início ao seu fim, trilhasse de forma estável. E acredito que é por conta disso que todos nós, durante a vida, buscamos a estabilidade através da literatura, através das músicas, das canções, né? Através dos nossos atos, gestos, atitudes. Nós conseguimos perceber que tudo é feito no sentido de transformar a vida em algo completamente estável. Estabilidade é aquilo que nós buscamos. Talvez o exemplo mais claro que me vem à mente é pensar no trem-bala a 200, 300, 350 km por hora, quase que voando sobre os trilhos, até melhor do que os aviões, porque os aviões têm ainda aquela tensão da decolagem, não menos tensão na aterrissagem, às vezes a surpresa de uma turbulência, quando não um problema mais grave, levando até mesmo a ter um acidente, a cair. Mas nós nos alimentamos durante a vida com essa ideia de que tudo estaria nos trilhos, tudo seria levado à base da estabilidade. Mas quando a gente traz a vida para o palco da realidade, a gente percebe que nem mesmo no campo do mundo animal é assim. Aqui nesses últimos tempos eu tive a oportunidade, em função da acessibilidade, de ter uma ideia de que, embora o mundo animal seja tão lindo, tão sensível, tão bonito de ser apreciado, o que acontece é que no silêncio existe uma guerra pela sobrevivência muito forte. Aqui a gente tem alguns animais bem pitorescos. E todos os dias os pássaros, os esquilos, os patos, tive o privilégio de morar num local muito próximo aos patos e aprendi demais, muitas lições de vida com o modus vivendi dos patos. Desde a serenidade e a beleza do nascimento, o crescimento, até aquele momento mais trágico onde esses animais são devorados por outros, pelos seus predadores. E não foram poucas as vezes que
eu pude flagrar animais maiores simplesmente devorando assim diante dos meus olhos os patinhos e outros seres menores. Mas a gente insiste de ter uma vida completamente nos trilhos. Eu acho que a nossa fé, a nossa esperança também é posta em cima disso. E eu escrevi um texto que acabei perdendo porque há 2 anos atrás eu deparei com a minha realidade, com a minha existência e pude perceber o quanto eu estava despreparado. Vivi nessa expectativa também de que um dia tudo estaria na calmaria. Ter uma casinha branca de varanda, com quintal e uma janela. Essa coisa que acontece dentro da gente, mesmo para aqueles que não conhecem essa canção. E a gente não está preparado para surpresas, né? Para o inusitado. A gente não está preparado para as emboscadas, as mudanças, desde as mudanças naturais, aquelas que advêm da natureza, como os furacões, as tempestades, os terremotos, o vento forte. A gente não está preparado para as evoluções que a vida naturalmente trazem para a gente. Às vezes é o susto de ver aquela criancinha, nosso filho adulto, pensando por si só, desenvolvendo sua forma de viver, desenvolvendo seus valores, seus pensamentos, tendo a sua independência em todos os sentidos, às vezes nem tanto na independência financeira, porque hoje as coisas acontecem bem mais tarde do que há algum tempo atrás. Hoje os pais e os avós acabam dando suporte para aqueles que muito cedo, pelo menos em tese, deveriam ter a sua própria independência. E não tem sido diferente com ninguém. E mesmo que um simples ser se preparasse para surpresas ou se preparasse para o pior, eu acredito que ainda assim a gente estaria despreparado. Dito isso, nesse último mês, a gente teve uma trégua. Se por um lado foi muito complicado o estresse no trabalho em função do volume de trabalho e de trabalhos paralelos que eu tive que desenvolver sozinho, por outro lado eu tive a bênção de ter a Carla em casa. Mas enquanto a gente está vivendo, as células estão envelhecendo, algumas doenças estão desenvolvendo, e nessa trégua chegou uma hora agora da trégua da trégua. E nesse período foi um período difícil que, mesmo estando em casa, a Carla contraiu algumas coisas novas, como
psicológico bastante afetado depois dessa turbulência, depois dessa buraqueira de mais de um ano que a gente enfrentou, doença, hospital, inseguranças. E hoje, nesse domingo, 26, é bem provável que chega uma hora de dar trégua na trégua. É o dia de voltar ao hospital e saber o que está provocando tantas dores no pulmão que há 3 meses atrás quase passou por uma cirurgia onde parte foi removida. E a gente fica na corda bamba, a gente fica triste, a gente navega por tantas filosofias diferentes, por tantos conceitos, tantos questionamentos, tantas perguntas que não têm respostas. Passando e caminhando aí pelo mundo do significado. Acho que essa fase para mim já passou um pouco, porque a gente vai se conformando com a tragédia humana, não no sentido pejorativo, né? Mas a existência, por um lado, não deixa de ser uma tragédia. Se por um lado ela tem o seu lado da beleza, da poesia, ela traz também a realidade das perdas, das dores, às vezes dores que se transformam em sofrimento involuntário. Às vezes o sofrimento é uma opção, mas às vezes o sofrimento você não tem como escapar dele. Você vai deitar e tenta, através do sono, mergulhar no descanso e no esquecimento da dureza dos dias, do dia, mas ao acordar você encontra essa contradição, né? O dia que se repete, a rotina, mas que é sobreposta por novidades. E hoje não sabemos a hora ainda, mas nós precisamos ir para o hospital para enfrentar mais um período de internação, sempre naquela dúvida, né, do que virá amanhã, e um esforço enorme para não pensar no amanhã. Agora, isso é o que está localizado. Isso aqui que eu estou compartilhando, é o meu mundinho. É apenas um pontinho invisível na existência, que nem com a maior criatividade a gente pode pensar sobre esse evento da pandemia, das perdas de vidas, das pessoas que tiveram suas vidas abaladas por tantas mortes espalhadas pelo planeta, cada um vivendo a sua existência, seu conflito, e buscando calmaria, buscando
pacificação para o coração, pacificação para a mente, coragem para poder enfrentar o surpreendente, o inusitado, o inimaginável, porque tudo pode acontecer. E o que a gente pode fazer é desviar um pouco a mente da gente dessas coisas e tentar, como eu sempre tenho dito, ser um pouco responsável e consequente e não gastar muito tempo, porque senão a gente desenvolve muitas paranoias, mas buscar no alto força para poder levantar, sair, ir aonde a gente tem que ir, encontrar pessoas aonde a gente precisa encontrar pessoas, buscar auxílio aonde tem auxílio e assim usar de todo recurso que a gente ainda tem. Olhar não para as coisas que de repente a gente perdeu, mas olhar para aquilo que restou. Mas a gente ainda está vivo, a gente ainda tem um pouquinho de força para lutar. E às vezes algumas batalhas, algumas guerras, elas são muito longas. Guerra dos 6 anos, conflitos civis em países que não terminam, guerras existenciais no coração de um único ser que se trava por conta de depressão, de paranoias, de pânicos. E que nós seres precisamos viver com isso dentro da gente enquanto houver existência, enquanto tivermos vida. E não é questão de fortaleza, não é questão de azar ou não é questão de privilégio. Cada um tem a sua luta, a nossa luta é essa. A sua luta aí pode ser outra. Igual, semelhante, pior, às vezes mais leve. Mas não é questão de ser forte, é questão de não ter opção. Se não passar por isso e enfrentar.